Bom dia, pessoal. Pessoal, eu estou aqui na Floresta Nacional do Araripe e quero contar uma história para vocês. Uma história sobre o Pão de Açúcar. Como se originalizou o Pão de Açúcar, como surgiu o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Ou seja, aquele morro. Verdade sobre o Pão de Açúcar. E essa história traz outras histórias junto com ela. E eu quero falar essa história para vocês. Essa história vem bem lá bem da Ásia. Começa na Ásia e chega até o Brasil. Bem, antes eu queria mandar um abraço para Pecador, que vem me seguindo, para o MC, que fez a proposta do filme. Não esqueci de você, MC. Não esqueci de sua pessoa. Gostei da sua atitude. Queria mandar um alô para todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Para as pessoas que estão se inscrevendo no canal, que estão acreditando no meu trabalho e que estão dando esse apoio. Todas as pessoas, pessoal, que estão se inscrevendo no canal, eu queria agradecer. Todas. E quero começar essa história. Quero falar sobre a história, a origem do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, aquele morro lá. Verdade sobre o Pão de Açúcar. Um senhor de 105 anos me pediu para contar essa história. Ele estava para morrer e essa história vinha sendo contada para sua família de século a século, vinha sendo contada. E ele pediu para eu contar essa história, levar em público. Se é lenda, se é mito, se é história, se é mentira, se é verdade, eu não sei. Eu sei que esse senhor me contou e vou contar a vocês. Bem, pessoal, há muitos e muitos anos atrás, bem antes do Brasil ser descoberto, existia como hoje existe o Império Chinês. Existia a China imperial. Só que a China não tinha essa extensão territorial que ela tem. É um país com dimensão continental que é o terceiro maior país do mundo, que perde só para a Rússia e para o Canadá. Ela vinha exatamente em trabalho disso, em expandir sua extensão territorial para ser esse país hoje que é hoje. Hoje é a segunda maior economia do mundo e o terceiro maior país do mundo. E eles vinham com seu exército, o exército da, lá da China Imperial, vinha tomando outras aldeias, outras tribos, outras terras e unificando a seu país, ao país da China. Vinham. E à frente desse exército chinês tinha três monges mestres do verdadeiro Kung Fu. Eles eram dominantes da arte do Kung Fu, o verdadeiro Kung Fu. Eles eram herdeiros. Diz o imperador chinês que eles eram deuses. Eles tinham sido presentes dos deuses que tinham sido paridos por uma tigresa. Eles não eram paridos por uma mulher. E eles eram para nós, seres humanos, para nós, que eles eram seres humanos também, mas eles eram semideus, eram os semideus que eram abençoados por os deuses e foram dados de presente ao Império Chinês, para defender o Império Chinês e ajudar o Império Chinês com as suas conquistas, de terra, de tudo. E como se sabe, antigamente não tinha lei, a lei era a lei do mais forte, eles vinham expandindo a China. E sempre os monges à frente do exército. Eles não era chefe do exército, existia três exércitos, a cavalaria, os arqueiros e os como se fossem os gladiadores, que existia lá na Roma, eram os que lutavam em terra, com espada, escudo. Existia eles Rian, Gambô e Chun, os três monges. Eles cada um dominava um exército, da cavalaria, o da artilharia e o dos homens em terra, dos homens que lutavam homem a homem, corpo a corpo. E eles vinham sempre vencendo. Depois que esses monges cresceram e apareceram, o exército chinês não tinha perdido mais nenhuma batalha. Nenhuma batalha. E eles vinham expandindo. Até que chegou um dia que eles foram mandados por o rei para invadir uma terra. Essa terra era chamada Manchúria. Até hoje existe. Ela era chamada Manchúria e essa ordem do exército era para quando eles chegassem lá, o exército chegasse lá, destruísse toda a população e todas as crianças e mulheres. E os monges nunca foram e não eram de acordo em matar criança e nem mulher.
e principalmente quem não estava no campo de batalha. Se existisse homens que não tivessem no campo de batalha, eles não eram sacrificados, só sacrificava o exército, em quem tivesse em campo de batalha. E chegou o mensageiro, eles já estavam em pé de guerra, esperaram amanhecer o dia para poder atacar a Manchúria. O exército da Manchúria, que contava com 300 mil soldados, e o exército do Império Chinês, com 2 milhões de soldados, já estavam em pé de guerra, esperavam amanhecer o dia para começar a batalha. E o mensageiro chegou e deu essa mensagem a eles, aos 3 monges. Eles não foram avisados antes de sair que o rei, o imperador da China, mandou dizer que tinha que dizimar tudo. E eles não concordaram, os 3 monges. Não concordaram com essa atitude, porque eles, desde o começo, eles não matavam mulheres, nem crianças e nem homens que estivessem no campo de batalha. A batalha era só com o exército. Ali o exército derrotado, ali eles tomavam de conta. Ali aquela população daquele local, quer dizer, seja de onde for, lá da Ásia, se unia a deles, ia servir ao rei, ao Império Chinês. Eles não concordaram. E eles retornaram ao Império Chinês, ao rei chinês, e essa guerra foi adiada. Lá ficaram em pé de guerra lá e eles disseram que não iriam lutar dessa forma, não iam matar ninguém inocente e que sim combateriam o exército. Nunca foram obrigados a fazer isso e não iriam fazer. E o imperador chinês, zangado, mandou um mensageiro até o exército chinês, nomeou três soldados chineses para tomar a frente e assim deu início à luta da Manchúria entre a China, entre o exército chinês e o exército da Manchúria. Como os 3 monges não estavam mais à frente do exército, que eles não eram só chefe, eles não só comandavam, eles lutavam à frente do exército, lutavam, e eram dominantes de poderes, eles tinham os poderes, cada um deles tinha um poder. Um dominava o poder da terra, o outro dominava o poder da água e o outro dominava o poder do fogo. Eles eram dominantes de poderes. Assim eles eram implacáveis e tinham esse dom. Bem, como eu estou dizendo, eles não se recusaram a lutar. E o imperador chinês, na ambição de conquistar mais terra e fazer o império chinês cada vez mais forte e de proteger sua própria pele, ele mandou um mensageiro ir lá que começasse a luta, começasse a guerra, mesmo sem os 3 monges, os verdadeiros monges, semideuses, mestres do verdadeiro Kung Fu chinês. Eles eram quem treinava o exército, eles eram quem tomava a frente da batalha. E deu início ao confronto. E o exército chinês, sem os 3 monges que recusaram, foram derrotados. Perderam 80% do seu exército. E o rei, zangado por isso, eles nunca tinham perdido uma batalha, nunca tinham perdido uma batalha, e perderam uma batalha para um exército que era menor do que eles, deu ordem ao resto do exército de recuar. E eles zangados, e os monges soltaram suas armas e jogaram as armas no pé do imperador chinês e disseram que não iriam mais lutar a favor desse exército. A partir desse momento não iriam lutar, iriam para um lugar que não existisse mais guerra, um lugar da paz, que eles pudessem aperfeiçoar seus poderes e aperfeiçoar sua arte, a arte do Kung Fu. E eles abandonaram a China e entraram no litoral chinês, no oceano chinês. Eles, como hoje existe o Vietnã e as Filipinas aqui no oceano. Para quem tem um mapa mundo vai saber o que eu estou falando. Existe o Vietnã e as Filipinas aqui. Eles desceram a nado no oceano. Desceram a nado. Aqui é o Vietnã, um corredor, e aqui as Filipinas. Eles desceram a nado, os 3, e passaram por o meio da Indonésia. A Indonésia é como se fosse também ilhas, são ilhas. E eles passaram por o meio da Indonésia e cortaram rumo à África. A África, onde hoje é a África do Sul, eles não pararam na África do Sul, nadaram por tempos e tempos e cortaram para o nosso litoral, o litoral americano. E bateram exatamente, chegaram exatamente onde hoje é o Rio de Janeiro.
bem antes do rio ser colonizado, bem antes, 400, 500 anos antes ou mais. Eles chegaram no litoral brasileiro. Ao chegar, eles, homens gigantes, homens grandes, homens de seus 2 metros e tanto, e com preparo, teve uma pequena reação indígena nossa, dos índios. Os índios tiveram, mas não conseguiram fazer medo a eles. Eles entraram entre a terra e eles tentaram convencer de longe aos índios que não vieram atrás de luta, de guerra, e que sim que vinham atrás da paz e de aperfeiçoar seu Kung Fu e seus poderes. Os poderes que eles tinham, eles queriam aperfeiçoar. Como eu já falei, era o poder do vento, o poder do fogo, da terra e da água. Cada um era dominante de um poder. E eles queriam aperfeiçoar isso e não queriam mais guerra. Queriam aperfeiçoar. E assim eles se uniram aos índios aqui da América. Da nossa América não existia nome nem de América e nem existia nome de Brasil, muito menos de Brasil. Eles se uniram, falando hoje, se uniram aos índios aqui da América. E eles começaram a treinar os índios em uma arte, a arte, como se diz, a arte milenar, a arte do Kung Fu. E os índios dessa aldeia lá, onde hoje é o Pão de Açúcar, o Rio de Janeiro, começaram a não perder mais batalha com as suas tribos. Que existia 3 tribos ao redor. Existia uma tribo como se fosse Minas e Minas Gerais. E existia uma tribo como se fosse em Brasília. E eles viviam em guerra. Eles viviam em guerra, não eram civilizados. E essas tribos viviam em guerra. E a tribo onde os monges chegaram, os monges começaram a ganhar as lutas. E os monges sempre aconselhavam a eles não parar com essas lutas. Parar, desistir dessas lutas, porque o Kung Fu que eles estavam passando para eles não era para matar, e sim para uma autodefesa contra os animais, uma autodefesa. E eles começaram a fazer torneios. Criaram os torneios, tinham os torneios entre os índios lá. E teve um dia que teve o ponto que os monges se desentenderam. E cada um foi para uma tribo. Cada um foi comandar uma dessas 3 tribos. E havia os torneios como se fosse mensal. E esses torneios eles apostavam terra, extensão territoriais, caça, comidas, pele. E através dessa rivalidade, os monges começaram a se desentender. E os índios se desentendendo, fazendo com que os monges se desentendessem. E assim, os monges quebraram seu pacto, o pacto da paz. Eles resolveram se enfrentar. Eles resolveram enfrentar entre eles. E houve uma luta feroz entre esses 3 monges. Eles eram dominantes do poder e soltaram seus poderes aqui na nossa América. Quem dominava a terra, ele abria cânions para os outros monges cair dentro. Os outros monges não caíam. E esses cânions dizem que o dominante da terra, ele abriu um cânion aqui no Brasil, que hoje foi bater no oceano, cruzou o oceano e tornou, por isso que a América do Sul é cheia de ilha. Foi através desse cânion que esse monge abriu. E o Grande Cânion no Brasil, ou nos Estados Unidos, faz parte desse cânion que ele abriu. Ele abriu esse cânion, conseguiu fechar no território sul-americano e não conseguiu fechar lá na América do Sul e nem nos Estados Unidos. Por isso que hoje existe o Grand Canyon dos Estados Unidos. Foi esse monge que abriu. Ele conseguiu fechar só na nossa América. Bem, como eu estou falando, pessoal, o que é dominante da água, ele criava ondas gigantes para jogar nos outros. O que era dominante do fogo fez ferver o oceano. O oceano ferveu por muitos e muitos tempos. E dizem que lá na África, no litoral africano, dizem que lá no litoral africano, pessoal, o dominante do fogo, o monge que era dominante do fogo, ele ferveu o oceano.
Ferveu a água tentando jogar os outros 2 monges dentro da água do oceano. Ferveu o oceano e dizem que lá na África, no litoral africano, os índios, os maçais, a tribo indígena, comeram peixe cozido durante 10 anos. Quer dizer, diz a lenda, eu estou contando, diz essa história. Os maçais, os africanos, de todo o litoral africano, que o nosso litoral fica com frente ao litoral africano, dizem que esses índios lá comeram peixe cozido durante 10 anos. Que esse oceano, o nosso oceano Atlântico aqui, que pega a frente da nossa América e a frente da África, a lateral da África, foi fervido durante 10 anos a tribo indígena africana comeram peixe cozido durante 10 anos. Eles já pescavam o peixe cozido. Diz a mitologia, diz que o peixe já vinha com umas rodelinhas de tomate e umas rodelinhas de cebola. Quer dizer, dizem, né? Quem me disse foi esse senhor. Se é mentira é dele. Sim, pessoal, aí como eu estou dizendo, eles devastaram toda a nossa América. Toda a nossa América. Destruíram floresta, destruíram os índios sem querer. Eles soltavam poder um no outro, jogavam fogo e foi matando os índios e tudo. Destruiu toda a nossa América. A nossa América não existia mais nenhum tipo de biologia, nenhum tipo de biodiversidade. Nenhum. Nenhuma formiga, nenhuma planta, nem nada. Foi toda devastada. Dizem que a Cordilheira dos Andes, aqui na nossa costa, na costa do Brasil, dizem que foi o dominante da terra. Ele levantou aquela cordilheira com o poder para jogar a cordilheira nos outros 2 monges que ele combatia. Que a verdade ele tinha que sobrar só um monge, era uma luta entre 3. Dizem que foi ele que levantou aquela cordilheira com o poder dele. Como eu já falei, o Grand Canyon nos Estados Unidos, ele abriu também a cordilheira. Abriu um cânion para os outros 2 cair, os outros 2 não caiu. Quando ele fechou para espremer os 2 dentro do cânion, fechou só aqui na nossa América. A América Central era uma tira completa, ficou toda pinicada, cheia de ilhas. Foi assim que se tornou aquela América Central. E o Grand Canyon nos Estados Unidos, como eu já falei, foi aberto por ele. Devastou, pessoal, toda a nossa América do Sul. Toda, por completo. E eles não conseguiram se destruir. Toda a nossa biodiversidade foi destruída. Toda, por completo. Só restou eles. Não restou um índio para contar a história. E o Deus da natureza zangado veio aqui a nós, desceu zangado, um gigante, e os castigou eles. Eles, ao ver aquele Deus, eles eram semideus. Quando eles viram aqueles deuses, eles se abraçaram com medo. E o Deus congelou eles, soltou um poder e congelou eles. E hoje eles são o Pão de Açúcar ali no Rio de Janeiro. Quer dizer, a verdade do Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar é 3 monges chineses. Rian, Gambô e Xun. São esses 3 monges, aquele Pão de Açúcar ali. Quer dizer, verdade que quase ninguém sabe. Esse senhor me contou e pediu que eu passasse. O Pão de Açúcar não pode ser quebrado, não pode ser destruído. Porque ali guarda o segredo dos monges, dos verdadeiros monges. É isso aí, pessoal, que eu queria dizer. Aí depois de todo destruído, a fauna, que restou só o Deus da natureza ali, que era um gigante de raio, com mais de quilômetros de altura, os monges foram congelados, deu origem ao Pão de Açúcar, que hoje tem o Pão de Açúcar, aquele morro. Depois disso, surgiu as 3 vacas parideiras. Quer dizer, realmente existiu essas 3 vacas parideiras, e essas 3 vacas parideiras começaram a parir, começaram a dar cria como é que se diz? A popularizar a nossa América. Elas deram cria de índios, de plantas, de tudo. Essas 3 vacas parideiras. Foi daí que elas surgiram e começaram a dar vida à nossa América. Foi desse aí que surgiu. Aí, com o tempo elas andaram, elas viveram um século, todo dia elas pariam. E com um século, elas foram bater no onde hoje é Brasília e morreram lá.
dizem que elas são os três poderes. Poderes o legislativo, o executivo e o judiciário. Quer dizer, ainda hoje elas ainda hoje elas dão cria de coisas para os nossos políticos ladrão. Diz a história. Quer dizer, são as três facas parideiras, que são os três poderes. Legislativo, executivo e o judiciário. Onde tem políticos ladrões, onde tem juízes, promotores, ladrões, vendedores de sentença, e onde tem toda a corrupção do país, onde tem homens para o bem do país, e exatamente eles vendem sentença, liberam a entrada de droga para o país e fazem toda essa covardia com o nosso povo, com esse nosso povo. É isso que eu queria falar, pessoal, é sobre a origem e sobre as três vacas parideiras, que essas vacas ainda hoje parem recurso para eles. Eles roubam o nosso país aliado com outros países, são comissionados por outros países e quem paga o pato é nós. Onde foi comprado submarino por, não sei se foi 25 ou foi 35 bilhões, por um ex-presidente aí. Onde foi comprado caças por outros ex-presidentes, por preço que não existe, onde nosso país tem condições de produzir seus caças, onde nosso país tem condições de produzir seus submarinos, onde nosso país tem recursos minerais, onde nosso país tem tecnologia para produzir suas próprias coisas, eles compram por um preço que não existe e depois a gente é quem paga, certo? Era isso aí que eu queria passar, pessoal. As três vacas parideiras. Esse poder que criaram uma farsa para esses ladrões nos roubar. E a origem do pão de açúcar, pessoal.